Malditos sejam todos vocês! Olá, humanos da Rádio Armazém! Muito boa noite! Boa noite. E boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite! É, porque essa internet... Essa internet! Vocês podem ver a hora que vocês quiserem, seus consumidores de conteúdos. 28º programa do Carnificine. Porque 2 mais 8 é 10. E 10 é uma dezena. 10 é uma dezena, e dividido por 2 dá 5. Tu falou que é uma dúzia. Hã? Nada. É dúzia? Dividido por 2 é 5? É. O que não pode ser dividido por um número par de novo. Então é um número cabalístico por isso. O que é o pentagrama das ponta invertida. Diabo, tá, enfim, bobagem pra caralho. Esse é o Carnificine, programa sobre filmes trash, filmes de terror, filmes de bobagem, filmes de nojeira, filmes mal feitos ou bem feitos. Ou bem feitos, mas que de alguma forma são Legais, curiosos. Ai, meu Deus. E fofos. Fofos? Alguns. ET é fofo. E é bizarro se for ET analisar. não é fofo, cara. ET é bizarro pra caralho. Ah, mas ele... Os olhinhos grandes dele... Ai, coitado. www.radioarmazém.net. E este é um programa produzido e oferecido pelo Gárgula Bar. Teleentregas. Gárgula Bar. Teleentregas. Temporariamente com teleentregas, né? Quando a gente reabrir, É. vocês vão poder ver todos esses filmes que a gente fala na TV aqui. Passem aí, peguem uma cerveja amanhã que vai estar calor, eu acho. Vai. Muito bem, nosso 28º programa é um tema diferente, não é um filme específico pra gente falar sobre o filme e tal. A gente escolheu um tema que é carros. Carros, aquele filme da Pixar muito ruim. Não, Acabei de dizer que não é um filme, então não. Carros em filmes de terror, ou nem tão terror assim. De preferência em filme de terror, né? Porque a gente fala mais de filme de terror. Mas carros no cinema em geral, porque a gente, à medida que a gente for falando, a gente vai provavelmente lembrar de alguns outros carros. Então, assim, né? Tem uma frase muito famosa, né? Muito importante, que eu até anotei e vou ler ela aqui. Que é assim, ó. O mundo está cheio de surpresas e de automóveis. E quem falou isso foi o Kiko, do Chaves. O mundo tá cheio de surpresas. É o Kiko, assim. E Deus o móvel. Acabou o programa. Não, mas o Kiko não é assim, pô. É, claro que é. Igualzinho. Claro que é. E assim, carro. A gente usa carro pra tudo, né? O Marcel toda hora me dá carona de carro pra ir no atacadão, porque senão não vou. O carro já tá desmanchando. Depois que a gente abriu o bar, o carro tá desmanchando. Tem que apertar o parafusinho lá e o Marcel aperta o parafusinho do chassi do carro na mão, achando que vai segurar. Coitado do casinho. Né, o carro, como o meu instrutor de trânsito uma vez ensinou, que o carro ele serve pra nos levar com conforto e segurança de um lugar a outro. Mas as pessoas pisam o pé e se matam. Né? Daí mostra aqueles vídeos dos acidentes de carro. Uma vez eu peguei carona com um cara que trabalhava com a gente. E aí ele... Bem, cara, aquela entrada secundária do FSM lá, que é uma terra de chão, né? Uma estrada de chão, buraqueira, assim. E o Magrão metendo reto lá, assim, ó. E ele dirigindo bem na manha, assim, bem na boa, dizendo assim... O carro tem que me dar conforto. Não tem que ficar cuidando do carro. O carro tem que fazer o que eu quero, que é ir pra entrar de uma vez na FSM. Entrar de uma vez, passando por tudo que é buraco. É que eu acho que no caso era um carro daqueles alugados, né? Tá explicado. Aí tá explicado. Então, assim, tem filme de terror sobre tudo que é temática. Então, por que não ia ter sobre carro, né? Tem sobre tudo. Tem geladeira assassina. Tem o massacre do micro-ondas. Tem o sofá assassino. Tem a camisinha. Tem camisinha assassina. Tem tudo. Tudo assassino. Tem o Goku assassino. Goku assassino. Então nós também temos carros. Não necessariamente carros assassinos, mas também teremos carros assassinos. Então, nos acompanhem agora, prestem atenção e não mudem de rádio, nem de canal, nem de página. Se vocês estiverem vendo nossa transmissão. Então, a gente fizemos mais ou menos uma listinha curta, pequena, com 40. E foi meio que cronológico, assim. Então, a gente tem aqui de início o Duel, que é o Encurralado, de 1971. Primeiro filme do Steven Spielberg. Grande Spielberg. O que ele tá fazendo atualmente, será?
Ele deve estar produzindo, porque dá muito menos trabalho fazer parte da produção executiva de algum filme do que... Ei! Ah, tá. Só fui ver se tá funcionando o microfone, porque no Beastmaster metade não funcionou, né? Metade do programa eu fiquei falando. Tô só eu falando. Cara, o Spielberg trabalha muito em produção executiva porque eu acredito ter bem menos trabalho e ele lucre com isso. É. E todo mundo acredita né? Todo mundo vai botar grana nos troços que ele tinha envolvido. Sim, o nome dele na produção executiva atrai. E ele tá na coordenação lá da DreamWorks, que é o estúdio dele também, e tudo que é filme que passa pela DreamWorks ele dá pitaco. Muito bem, o que é o Encurralado? O Encurralado é um filmão, é muito massa. A história tem um cara, um vendedor dirige por uma estrada da Califórnia quando passa a ser perseguido por um gigantesco caminhão guiado por um homem misterioso. Então a história é isso, é uma daquelas estradas desoladas, assim, e esse cara vai dirigindo e ele ultrapassa, né? Ele ultrapassa o caminhão. E a hora que ele ultrapassa o caminhão, ele se fudeu, porque aí agora o caminhoneiro começa a perseguir ele, querendo matar ele, tipo, fechar ele, jogar ele pra fora da estrada. Literalmente querendo matar ele, assim. E é isso? Eu achei que você ia falar alguma coisa. Não, é legal que o Spielberg explora um negócio que ele explorou em outros filmes dele também, que não tem ele não dá muita explicação, assim. Né? Não tem muita explicação quem é que tá dirigindo aquele caminhão, por que o cara tá fazendo isso e tal. É uma coisa... Ele tem um leve toque sobrenatural, mas não é sobrenatural. Eu ia dizer que a gente só vê que não é um caminhão que anda sozinho, porque tem uma cena, né, que o cara tá... não aparece meu braço no vídeo ali. Que o cara tá com o braço pra fora, assim, e aí ele faz uma mãozinha, assim, mandando o Magrão ultrapassar ele, assim, depois e tal. Então, tipo, tu sabe que existe um caminhoneiro, mas tu nunca vê o caminhoneiro, tu só vê o braço no máximo do caminhoneiro, assim. E isso é massa, né? Fica esse troço meio sobrenatural, assim. Um ar de suspense. Mesmo se passando de dia, o filme é muito legal. É. Ele foi feito originalmente pra TV, foi gravado em apenas 13 dias e depois acabou indo pros cinemas e tal. O que é interessante é que o roteiro é do Richard Matheson, que é o cara que escreveu o... Eu Sou a Lenda. O Eu Sou a Lenda, é. Eu não sei se o nome do livro é Eu Sou a Lenda mesmo, mas é a história, né? Que ele escreveu um monte de coisa, na verdade, mas uma das mais conhecidas dele é a história do Eu Sou a Lenda, que também teve filme, né? Mortos que Matam, teve o Omega Man, que é baseado naquela história. Depois... Violência por Acidente, ou The Cars That at Paris. Né? Tipo, os carros que comeram Paris. Só que, na verdade, não é Paris, na França. É uma cidadezinha chamada Paris, ó. Os moradores da pequena cidade de Paris, no interior australiano, provocam acidentes nas estradas para roubar os viajantes. Os carros são modificados e se tornam máquinas de matar. Esse filme é de 1974. É dirigido pelo Peter Weir, sei lá. Esse cara dirigiu A Sociedade dos Poetas Mortos e O Show de Truman, O Show da Vida. Muito bom. Que é muito bom. Muito legal. Esse eu não vi. Primeiro filme do diretor. Eu lembro desse carro que até da capa, né, do cartaz do filme, assim, é um Fuca, no filme tem um Fucão, assim, cara, com uns espinhos gigantescos de metal, assim, cara, tipo, um troço muito Mad Max, assim, e aquele monte de espinho gigantesco de metal, um Fucão, assim, trimassa. Depois, Corrida da Morte, ano 2000, que é o Death Race 2000, de 1975. Dirigido pelo Paul Bartel. Bartel, não é estranho. Mas ele tem o David Carradine e o Sylvester Stallone no filme. Sylvester Stallone como segundo nome, né? O astro era o David Carradine. Carradine? Eu chamo de David Carradine. É que eu falo em inglês. Eu não sei, né? Vai que, sei lá. Então é isso, o Carradine é a estrela do filme, ele é o protagonista. A história do filme é a seguinte, a sinopse dele é muito grande aqui, mas é tipo num futuro em que tem um governo totalitário e fascista lá, e que a maior entretenimento da população nos Estados Unidos é assistir um programa de TV, que é uma corrida em que cara, é assim, ó, Corrida maluca. Né? É corrida maluca. Nesse caso, não.
Não é o filme no que remake, no remake eles são presidiários, mas aí no remake. É corrida maluca, sabe? Tem cada um dos corredores, cada um dos carros é completamente caricato e exagerado. Tem umas ferramentinhas assim pra total. Tipo os carrinhos do Speed Racer, assim. Total corrida maluca, assim. Só que eles têm, né, tem esse reality show, então, das corridas que, além deles terem que ganhar a corrida, eles ganham ponto, eles ganham mais ponto ainda por matar pessoas. Então eles atropelam pessoas e tal e ganham mais ponto por isso. E aí tem, né, o Carradine é o Frankenstein, que é um corredor que ganha muito lá, é o mais famoso, todo mundo é fã dele. E ele é todo reconstruído, né, meio ciborgue, assim, porque ele já sofreu muitos acidentes. E aí tem o Machine Gun Joe, que é o Stallone. E aí ele tem um carro lá também, todo bizarro lá, com uns negócios. Tem uma mulher que é uma vaqueira, aí o carro tem uns chifrão de touro. Tem acho que uma alemã, assim, que tem um carro que é tipo um tanque de guerra. Cara, é muito corrida maluca, assim. Mas é divertido o filme, é legal, vale a pena, é um filme legal. David Carradine, que morreu de uma maneira bizarra. Né? Ele é o Bill. É o Bill do Kill Bill. E ele morreu tocando bronha e se enforcando. Aí na porta dizem que foi isso, né? Dizem que Primeiro falaram que tinha sido suicídio. Ele tava fazendo um filme, gravando um filme na Tailândia, alguma coisa assim, né? Acharam ele morto no hotel, né? Asfixiado, falaram que ele tinha se enforcado. Ele tava pendurado no armário, Aí depois falaram assim, na verdade ele tava tocando uma bronha e fazendo auto-asfixia erótica. Bizarro isso. Quer dizer, bizarro não, né? Quem gosta, faz com moderação aí. Próximo filme, O Carro, a Máquina do Diabo. Tem um velho, cara, tinha, sei lá, 70 anos, tava tocando uma bronha, cara. Mas não temos idade pra isso. Sei lá, né? Não temos idade pra isso? Não, falei errado isso. Que seja. Não temos idade para nos matar. Asfixia na Tailândia. Próximo filme. O Carro, Máquina do Diabo. The Car, de 77, com a direção e coprodução de Elliot Silverstein. Que fez alguns episódios de Contos da Cripta. Contos da Cripta. E Um Homem Chamado Cavalo, que é um faroeste. Uma pequena cidade de Utah é aterrorizada por um misterioso carro negro que atropela e provoca acidentes. Aos poucos, o policial encarregado do caso acaba aceitando a ideia de que é um veículo fantasma com origens sobrenaturais. Uau! O pôster desse filme é legal. Tem o carrão é massa, assim, e tal. E é meio que isso, assim. Nós não vamos ficar muito tempo falando de cada filme, né? Tem 500 muito filmes aqui. Depois, Crash, O Ídolo do Mal, de 1977, dirigido por Charles Band. Que em inglês o nome do filme é? Crash. Ela tem exclamação, então é Crash! Crash! O Charles Band é um cara muito conhecido por, né, quem gosta de filmes trash, porque ele é o dono da Full Moon Pictures, que é uma produtora responsável por grandíssimos clássicos da trecheira, como o Puppet Master lá, como é que é mesmo? O Mestre dos Brinquedos. O Cabeça da Família. O Cabeça da Família. Trash. O Evil Bong. O Biscoito Assassino. Cara, muito... O Dollman. Lembra do Dollman? Dollman. Que é um cara pequenininho, assim, que é tipo um detetive, um policial e tal. Ghoulies. Que é aquele Gremlins mais trechão, assim, e tal. Então, cara, tem um pôster aqui. Tem. Em algum lugar. A Full Moon... Ali tem o Death Race 2000, ó. A Full Moon é foda. E o Charles Band que dirigiu esse filme. Então, a história do filme é a seguinte. Uma dona de casa sofre um estranho acidente quando é atacada por um Doberman, quando está dirigindo seu carro conversível. O Doberman tá dirigindo ou ela tá dirigindo? Ela, né? Hospitalizada e sem memória, ela mantém consigo um pequeno ídolo que comprou em um mercado de pulgas. Seu carro passa a rodar pela cidade sem motorista, causando acidentes. Que legal. E ela fica louca, e aí é uma macumba ali que faz o carro sair atropelando as pessoas. É isso. É tipo um Bumblebee no início dos Transformers, que ele sai andando sozinho. Tem Transformers pra falar, né? Não vamos falar. Que é trash. O último é trash. Depois, O Carro Sinistro, The Hearse, de 1980, dirigido por George Bowers.
Um antigo carro fúnebre. O antigo carro fúnebre é um implacável e sobrenatural assassino dirigido por um motorista sinistro que apavora uma pequena cidade onde uma professora recém-divorciada vai passar suas férias na casa de uma tia falecida. Ei, esse roteiro é complexo. É, né? Enfim, tem carro sobrenatural atropelando pessoas pela cidade. É isso aí. Depois, e agora? Esse é o mais famoso. Esse próximo é o mais famoso. E provavelmente o melhor. É, que eu não vi o Cars ali. Eu não vi o Cars. Esse é melhor. Christine, o carro assassino de 83. Baseado na obra do Stephen King, dirigido pelo grande John Carpenter. João o Carpinteiro. João Carpinteiro que torrou a grana nos carros aí porque ele fez ele gastou, entre aspas, uns 6, 7 carros pra fazer esses carros. Ele amassava o carro, depois ele filmava amassando o carro, depois rodava ao contrário. Ao contrário, o carro desamassando. E foi um dos filmes, considerado um dos filmes mais caros do Stephen King. Cara, e é muito massa. É isso que é legal, né? Assim, a gente tem muita adaptação do Stephen King que é muito ruim. E aí tu vê, tipo, né, dirigido por John Carpenter. E John Carpenter é um baita de um diretor. E aí esse filme é trimassa, cara. Clássico absoluto do cinema em casa no SBT. Passou muitíssimas vezes nos anos 90 esse filme aí. E, cara, é muito massa, cara. E o carro... A história do filme, então. Arnold é um jovem nerd e desengonçado que compra a carcaça de um velho carro e se dedica a restaurá-lo. O automóvel tem um passado de acidentes fatais e um nome, Christine. Durante o processo, Arne vai mudando sua personalidade e logo ele e o carro ficam inseparáveis. E Christine fica ciumenta e destrutiva. Então a ideia é assim, o carro tem uma entidade sobrenatural, assim, e ele mata pessoas. Tem uma diferença no livro. No livro é um cara, o dono dele que morreu, né, no carro. Nunca li o livro. É o antigo dono que possui o carro. Eu não sei se o carro, o homem se apaixona pelo gurizão, sei lá como é que funciona no livro. Pior, mas, né? Aí no filme a Christine dá a entender que é o carro, a mulher que... o carro feminino que se apaixona pelo gurizão. É, mais ou menos isso, né? Daí ela fica muito ciumenta, assim, e começa a matar as pessoas que... tem uma cena que, tipo, destroem o carro e tal, e aí acontece aquilo o carro vai se recuperando sozinho, assim, e tal. Trimassa. Depois, Marcel, esse aí... Fuscão Preto! De 1983. Direção do Jeremias Moreira Filho. E, cara, eu nunca assisti esse filme. Eu também não. Porque tem a nossa grande Xuxa Meneghel. Xuxa, segundo filme da Xuxa, cara, e ela tava massa também. Xuxa... O cara vê pelas fotos e trailer do filme, ela... tava massa. Uma garota, a Xuxa, filha de um fazendeiro, está prestes a casar com o filho do prefeito, o grande latifundiário da região. A chegada de um domador de cavalos, Almir Rogério, o cantor sertanejo. E de um misterioso Fuscão Preto que começa a persegui-la. Bagunçam a cabeça e o futuro da moça. Cara, é isso, não tem que comentar, nunca vi. Só conheço a música. Fuscão Preto! Então, se vocês não quiserem ver o filme, escute a música. É um clássico do cancioneiro popular brasileiro. E eles parecem que estão... A Manplay parece estar traduzindo essa música pro inglês pra... Black Fusca! Fusca não tem um nome em inglês? É... Beetle. Black Beetle! Black Beetle! O Beetle Black! Que bobagem. Próximo. O Comboio do Terror, Maximum Overdrive, de 1986. Esse é o que tem o roteiro do Stephen King, baseado em um conto do Stephen King, e é dirigido pelo Stephen King. E ele se saiu bem? Pessimamente. Ei. Inclusive, ele mesmo disse que não lembra nada do filme de tão tapado de cocaína que ele tava. Tá, é esse que ele falou que tava chapadão, que ele tava não lembra doidão. nada do filme, assim, de tão cheirado que ele tava. Eita, Stephen. A história do filme. A Terra
Como é que é? A Terra passa pela cauda ou a cauda do cometa? Sei lá. A Terra, eu vou ler, né? A Terra passa pela cauda de um cometa e um fenômeno faz com que máquinas de todo tipo, como caixas eletrônicos, faca elétrica, rolo compressor, cortador de grama, etc., passem a atacar os seres humanos e os animais. O maior perigo são os caminhões. É massa, né? Qualquer máquina, o maior perigo são os caminhões. Que, movidos por um tipo de inteligência, se organizam e até se comunicam com suas buzinas. E aí eu lembro que tinha um caminhão, que era um caminhão da fábrica de brinquedos, que a frente dele, assim, tinha uma cabeça gigante do Duende Verde. Sorrindo, assim, E aí ele era tipo o vilão maior do filme, era esse caminhão, assim. E foi o único filme que o Stephen King dirigiu. Trilha sonora do AC/DC. Trilha sonora do AC/DC. A gente já passou várias vezes esse filme no bar aí. Não foquei, não prestei atenção. Eu sei que tem um cartaz lá no outro. E é bizarro isso, cara. Esse caminhãozão assim com a cara do Duende Verde. Tipo, pensa assim, sei lá, vai parecer Homem-Aranha, será? Não, o caminhão é daquele jeito mesmo. Próximo filme? Esse é legalzão. A Aparição. The Raid. A Aparição de 86. Direção e roteiro Mike Marvin, que o quê? Dirigiu MacGyver? Profissão Perigo. Com Charlie Sheen esse filme. Eu não lembro essa musiquinha aí. A musiquinha da abertura? Não lembro. Mas é uma musiquinha famosa do MacGyver. Mas não me lembro. É um filme do Charlie Sheen, que também fez muito sucesso no cinema em casa, lá no SBT. É legal esse filme. A primeira vez que passou foi no SBT e o SBT reprisou isso milhares de vezes. 35 vezes por ano. Chega a passar 2, 3 vezes no mês. Em uma cidadezinha do interior do Arizona, a gangue liderada por Packard provoca a morte da jovem Jamie. Pouco depois, surge um carro preto de linhas futuristas e dirigido por um misterioso motorista. Misterioso futurista. Eu ia falar futurista. O visitante começa a provocar a gangue para disputas de rachas e com seu carro indestrutível vai eliminando um a um. É isso, né? Os caras matam o cara volta do além-túmulo num carro foda. E ele usa uma roupa, tipo, de Fórmula 1, assim, né? Capacete. Todo de preto. E ele é, tipo, o cara dirigindo um carro de capacete, todo preto, assim. E ele fica essa aparição, né? Como é o nome do filme. E aí ele chega, começa a emparelhar nos caras e meter pra... vamos fazer um racha, assim, tipo, provocando, né? E os caras vão fazer o racha e ele faz os caras morrerem, assim. Daí ele às vezes ele tá fazendo um racha com um cara e ele dá um buster, um negócio, ele vai um nitro, vai lá na frente e o cara atrás. Daí quando o cara vai fazer a curva, ele tá parado no meio da pista e os carros se batem. Daí o carro, esse fantasma, começa a reconstruir e sai andando. E tem uma coisa bizarra que eu não sabia, que é o câmera Bruce Ingram morreu durante as filmagens numa explosão de um carro, assim. Não sabia disso. E é legal, o filme é legal. É bom. Legal. Charlie Sheen, antes do seu processo de decomposição. Próximo. Legal também. A Morte Pede Carona. Esse não tem o carro como um objeto assassino, assim, mas envolve diretamente carros, né? E tem uns caminhão no fim. Porque é o cara pedindo carona. O Rutger Hauer pedia caronas pela estrada e ele matava quem dava carona pra ele. E aí tem um cara que consegue... Acho que tem, né, a história que tem um dos magrões que consegue fugir. E aí a polícia começa a achar que foi esse cara que matou as pessoas e tal. E vai começar essa perseguição e tal. E aí tem o Rutger Hauer de assassino. Teve remake depois, inclusive com continuação. Qual é o que tem o Mark Hamill? Não sei. Tem um que tem o Mark Hamill, o Luke Skywalker. Não sei te dizer. Longa é baseado em um tratamento de roteiro escrito por Eric Reed em 81 e na canção Riders on the Storm, da banda norte-americana Os Portas. The Doors. Porta dos Fundos. As portas. Depois nós temos um que não é de terror, mas é legal e envolve um ônibus. Eu ia falar um caminhão, não, um ônibus. Que é Velocidade Máxima, Speed, de 94. O filme que a Sandra Bullock disse que nos bastidores se apaixonou pelo Keanu Reeves. Sandrinha. Direção Jan de Bont. Jan de Bont.
John The Bone, depois... Eu ia perguntar, não sei o que esse cara fez. Esse cara dirigiu Twister, Tornado, Ei. Velocidade Máxima 2... Velocidade Máxima 3? Não, Velocidade Máxima 2, que é aquele navio que foi um fracasso, e ele era diretor de fotografia dos filmes do Duro de Matar. Grande João. João The Bone. Howard Payne, que é o... Putz, esqueci o nome dele. Ah, não lembro do ator. Eu lembro do personagem, mas não lembro da cara do personagem. Cara, o Topper Hopper... Dennis Hopper. Dennis Hopper. Eu achei que era Dennis Hopper, mas eu... Howard Payne, que é o ator Dennis Hopper, é um psicopata que está ameaçando Los Angeles com explosivos. Jack Traven, que é o Keanu Reeves, é o agente que está perto de capturá-lo. Quando Payne instala bombas em um ônibus, Jack precisa evacuar os passageiros sem reduzir a velocidade do veículo para menos de 80 km por hora. Senão ele explode. Pra complicar, motorista N nunca dirigiu um ônibus antes. Isso é engraçado. Tem a história que o cara que é o motorista, ele passa mal, não, ele leva um tiro sei lá no o que cara que é, um do tiro, ônibus né? ali. E o ônibus não pode baixar. Cara, esse filme foi um pequeno clássico, cara, assim, porque... E tem uma cena maravilhosa desse filme, cara. Quando o cara fala em fria de filme, o cara lembra imediatamente dessa cena. Que é, eles não podem, né? Não pode diminuir de 80 por hora. Então imagina, tem um ônibus cheio de gente a 80 por hora. E aí tem uma... Então, tipo, eles não podem parar nunca, né? Não pode. Aí eles entram uma hora numa estrada lá que tá em construção, um viaduto, assim. E aí tem um buraco... Tipo, é um buraco gigante. Um buraco gigante. O cara nem se tivesse de Ferrari a 300 por hora ia pular aquilo. E o ônibus pula, assim, aquilo. Assim, tipo, ei, cara, é muito massa. Muito massa, muito massa. Não, cara, o filme é um filme muito bom. Um filme de ação. Não, foi legal. Muito foda, assim. E a Sandra Bullock, lindona, como sempre. E o Ken Reeves também, mano, tá muito bonito. Próximo, Trucks, Comboio do Terror, de 1997, dirigido pelo Chris Thompson. Em uma cidadezinha de Nevada, os caminhões possuídos por uma força desconhecida passam a matar a população. Ele é baseado naquele mesmo conto do Stephen King, que o próprio Stephen King tinha dirigido. Mas ele é... Os sobreviventes se reúnem para tentar fugir, e várias teorias sobre o fenômeno são cogitadas. Tipo, cara, as pessoas não conseguem fugir de caminhão. Os caminhão correndo atrás. Tu nunca fugiu de um caminhão possuído. Um caminhão possuído. E ele é pior ainda que aquele do Stephen King, que já é ruim. Ah, tá louco. Mas tem muita coisa de trecheira, né? Tipo, atuações péssimas e podreira, mortes toscas e coisas assim. A gente podia citar o carro do Cujo, né? Que a mulher e o gurizinho ficam presos dentro de um carro. No carro, o filme inteiro. Que filme ruim, cara. Eu não lembrava nada do Cujo e fui assistir esses tempos, cara. É muito ruim, cara. Eu assisti... Cara, Cujo é ruim demais, cara. Eu tinha outro pensamento do filme, assim, ele é chato. Ele é muito ruim, cara, não acontece nada. É o filme inteiro a mulher e o guri dentro do carro passando mal, porque já estão há 3 dias lá, estão lá sem comida, sem água, passando mal. 3 dias. E aí tenta abrir a porta, vem o cachorro. Aí passa meia hora. Aí tenta abrir a porta, vem o cachorro. E é isso, cara. Que filme ruim. Eu não sei se o livro é tão ruim assim, porque eu não li o livro. Ah, não sei. Olhos Famintos. Jeepers Creepers 2001. Esse também Jeepers é uma que Creepers. o carro não é o principal, mas tem aquela, sei lá, aquela caminhãozinho lá do demônio que é muito massa. Olha os famintos, não é o cara que tá no espantalho lá? Que a cada 27 anos ele aparece de novo. E aí ele pega as pessoas e costura as pessoas. Não é esse ano que ele teoricamente viria? E vi uns memes no Facebook, tipo, já se passou 27 anos do primeiro filme. Acho que era bobagem, sei lá. Ano que vem. Dirigido pelo Victor Salva, que dirigiu o terceiro também. E o terceiro é muito ruim, muito ruim. O primeiro é massa. O primeiro é legal. O segundo é ok. É no ônibus? O terceiro é horrível. O segundo é num ônibus, né? Um ônibus escolar. Quer dizer, quase todo ele é num ônibus escolar, assim. Mas o legal do primeiro é o carro, é o caminhão do demônio lá, do monstro. Eu não lembro se no segundo ele tem aquele carro, acho que não. E no terceiro ele tem. No terceiro o carro tá mais ainda Batmóvel, assim. Ele a pele dá um soco numa alavanca, salta uns arpão e faz uns troços assim. Então no terceiro tá mais Batmóvel ainda. E aí o Victor Salva, né, tem a história de que ele não podia, sei lá, não me lembro direito como é que é a história, mas que ele não podia entrar nos Estados Unidos, senão ele ia ser preso, alguma coisa assim, porque ele tinha sido acusado de pedofilia, de uns troços pesados.
Não lembro direito o que era acusação, o que era, mas eram uns troços meio pesados. Depois temos Perseguição, Joyride, dirigido pelo John Dahl, com Paul Walker. Que gostava tanto de dirigir que você matou dirigindo. Tá louco. E participou dos Velozes e Furiosos dirigindo. Tem quase também. todos os Velozes e Furiosos. E estão querendo quase trazer... todos, ele não fez, sei lá, 2 e morreu? Os 2 últimos, eu acho. Que ele não participou. Ah, tá. Eu achei que ele tinha participado só de uns 2 e depois... Não. Porque tem tipo 8 já, né? Não, aquele The Talk, eu não vi, mas eu acho que ele não participou, não. A história do filme: 3 amigos em uma viagem através dos Estados Unidos quando passam a ser perseguidos por um caminhão dirigido por um motorista psicopata. Caminhão de novo. É sempre o caminhão do mal. Cuidado com os caminhoneiros. Pobre os caminhoneiros. Eu vi um meme esses dias assim: tu quer receber a tua encomenda em um dia, mas tu é contra o rebite, né? O cara tem que atravessar. O cara tem que vir lá da puta que pariu trazendo os negócios que chegam da China. E não, mas o caminhoneiro tem que dormir 12 horas por dia. É foda. O filme então é um thriller produzido e co-roteirizado por J.J. Abrams. Que a gente já falou, né? Já sobre J.J. Abrams quando ele. falamos no programa sobre o Cloverfield. Ele é um filme pipocão, assim, que fez bastante sucesso, virou uma franquia, só que dizem que os outros depois não são grande coisa. E é um filhotinho também do Encurralado, assim. Não vi esse. Não posso opinar. Depois, o que nós temos? Monster Man, de 2013, dirigido por Michael Davis. Cara, esse eu nunca assisti, mas eu lembro na época de ir na locadora e ter esse filme, assim, tipo, o cara, isso deve ser muito ruim, cara, eu nunca vi. Hoje em dia, eu veria muito esse filme. Inclusive, vou baixar ele pra assistir. Agora, não estamos baixando. Agora. Lá. Tu vai baixar agora que você tem internet em casa. Depois de anos. Um Monster Truck tem rodas gigantes, carroceria de aço, muitos cavalos de potência e é capaz de amassar qualquer coisa que fique no seu caminho. Em uma desolada estrada, existe um Monster Truck que consegue dar um novo significado ao seu tão apropriado nome. E não é apenas o caminhão que é monstruoso, o seu insano motorista também. Quando 2 amigos cruzando o país de carro se deparam com esse diabólico caminhão, é dada a largada para um verdadeiro banho de sangue. E aí eu lembro que tem assim, na capa tem o Monster Truck, assim, e tem a cara do motorista, assim, tipo, com uma máscara. Eu não sei se a cara dele derretida, o que é, assim. Então deve ser mega trash, cara. Deve ser uma tosqueira, mas deve ser legal. Tem uma... Não é Monster Truck... Monster... Não sei... Monster Car... Não sei. É um filme da Disney onde tem um monstro alienígena que toma conta de uma picape e o cara sai dirigindo porque os exércitos americanos querem ser alienígena e o monstro faz a picape voar, dá uns pulos altos. Uma animação, isso? Não, é filme. É meio bizarro. Eu acho que tá assim. Na lista, então. Não sei se é esse mesmo nome que tu falou, mas tem um depois que tem uma ideia assim. Próximo filme legal. Não achei tanto. Não achei tanto. Eu achei meio tipo um ensaio do Tarantino. É que ele saiu junto com o Planeta Terror, e o Planeta Terror é tão mais divertido, né? Mas depois ele lançou o filme inteiro. Não, claro, sim. É que é A Prova de Morte, de 2007, dirigido pelo Tarantino. Que a história é: o ex-dublê de Hollywood, Mike, tem seu carro de dublê à prova de morte, e com ele persegue e mata garotas nas autoestradas, até que ele se depara com umas guria pau-ferro que não vão deixar quieto esse negócio. É bizarro, porque é o primeiro acidente que ele provoca no filme, aparece a roda passando na cara das gurias e tal, e ele se arrebenta também. Daí ele fica no hospital meio mauzão, né? Porque é um acidente que ele provocou. É meio bizarro o filme. Cara, mas é cheio de brincadeirinha o filme. Tem uma cena de dança nesse filme. Tem. E nesse lugar que tá tendo a cena de dança, o que tem no fundo? Uma camiseta regata na parede que o o nome do Chuck Russell? Não é Chuck Russell? Kurt Russell. Que o Kurt Russell usa nos Aventureiros do Bairro Proibido. É cheio de easter egg, assim, cenário. E tem essa sequência de dança que é bem legal mesmo. É bem legal. Bem bonito. E que me lembra... Claro, não é nem o mesmo tipo de dança nem nada, mas... Um Drink do Inferno? Tem uma ideia meio um Drink do Inferno em que o Tarantino tá lá, né?
que é do Robert Rodrigues, que é o cara que faz o Planeta Terror, que é o filme, né, os dois filmes foram lançados juntos, como uma sessão dupla, assim, só que só nos cinemas americanos, né, que era o projeto Grindhouse. Aqui eles foram lançados separadamente e tal. Né, de 2007, como eu disse. O Planeta Terror é tão mais legal, né? Eu acho, pelo menos. Uma mulher que não tem a perna, tem uma metralhadora na perna, tem zumbi e tal. Interessante ter uma hora falar sobre ele. Vamos. Depois, Carro a Sangue. 2007. Que é Blood Car. Dirigido por Alex Orr. Num futuro próximo, pode ser amanhã. Que é próximo, né? O preço da gasolina terá um preço astronômico. É hoje, então, não é nem amanhã. É hoje. Um homem está determinado a encontrar uma fonte de combustível alternativa e acaba encontrando no sangue humano a energia necessária para movimentar o seu veículo. E aí é isso, né? Daí vai drenar sangue das pessoas. Depois saiu uma série que até tá mais pra baixo, porque, né, como tá em ordem cronológica, então depois a gente fala sobre ela. Mas que tem um lance meio parecido isso de carro movido a sangue. Tu não botou aqui aquele Tank Girl, né? Ah, não. Porque no futuro, Tank Girl é um personagem baseado em quadrinhos de uma menina lá que tem um tanque. Enfim, e no futuro eles tiram o sangue e convertem em água. Eles têm um aparelhinho que eles tiram o sangue das pessoas e convertem em água. É bizarro. Próximo filme, Híbrido. Super Hybrid, 2010. Hybrid. Direção de Eric Valette. A polícia de Chicago tem problemas com acidentes fatais provocados por carros e caminhões, potentes e misteriosos. O mecânico descobre que os automóveis possuem vida e inteligência e vontade de matar. E aí é bizarro, cara. Tem até um GIF que é meio famosinho. Eu não vi esse. Que é do carro. Na verdade, o carro é um monstro metamorfo que se transforma em carro. E aí ele anda como transformado em carro pra andar por aí. É tipo Transformers, né? Eles não precisavam estar com uma forma de carro. Eles podiam andar com forma robô. Mas eles andam com forma de carro. Que coisa idiota. Cara, não, até faz sentido. Transformers é idiota, né? Não, cara, mas faz sentido porque eles têm que se locomover rápido. Não faz sentido um tigre nos Transformers robô. E por que faz sentido uma pistola gigante voadora, assim? Do que tá falando? Transformers. Tá, mas isso é animação. Tá, mas é de onde saiu Transformers originalmente, é daí, né? Tá, mas a animação que tinha um robô que virava uma pistola e ficava dando tiro no ar, assim. Pois é, isso que eu digo. Mas no filme não. É isso que eu digo, Transformers não faz sentido, cara. Não. E como é que deu certo, cara? E pior é que a animação original é legal ainda, cara. Apesar de não fazer sentido nenhum. Tinha um robô que se transformava numa pistola, cara. Tá, mas tinha um robô que se transformava em dinossauro. Tinha, mano, que dinossauro é legal, pistola não. Não, cara, tem sentido um robô se transformar em carro. Locomoção, segurança. Ele vai brigar comigo porque sim, tem sentido o robô se transformar em carro. Tipo, o cara já é um robô, tipo, tu é foda, tu é um robô. Ah, vamos me transformar num carro, um magrão me dirigir. Tá, mas vai se fuder. Ah, cara, o robô precisa ter Camobim em 5 minutos. Ele se transforma em carro e vai. Cara, ele é um robô gigante, é só ele ir. É só ele ir que ele vai. Mas ele vai muito mais rápido rodando. Ele precisa transformar numa bola, então. E lembra a frase clássica do Optimus Prime? É, transformar e rodar. Ah, vai se fuder, Optimus Prime. Depois temos aqui Wormwood, Road of the Dead, de 2014, um filme australiano, cara, bem legal, um filme de zumbi que tem um quesinho de inovação, assim, legal. Que é a história, assim, tipo, num futuro pós-apocalíptico, com um zumbi e tal, a família lá do cara foi, enfim, virou zumbi, foi morta, sei lá. E aí eles descobrem que os zumbis, durante a noite, eu acho que eles soltam um gás e esse gás pode ser utilizado como combustível. E daí eles amarram, assim, os zumbis e botam uns canos na boca do zumbi e tal. E aí, não, é de dia. É de dia ou é de noite? Enfim, tem um horário que os zumbis não funcionam e tem outro horário que os zumbis ficam exalando aquele gás né, combustível, assim. E aí eles usam isso pra andar de carro e tal. E é legal o filme. Que viagem. Tem nojeira, tem explosão, tem uns soldados bizarros, tem gente meio mutante. Cara, é legal. O Wormwood é bem massa. Tava tentando lembrar aqui um carro que não é terror também.
De carro. De animação. Thunder Tank. Não. Tu lembra de uma animação antiga, essa anos 80, eu não me lembro o nome. Tinha um cara que se transformava num carro. Sim. Quando começou a falar, eu já lembrei. Bizarro. Era bizarro. Demais. Os pés de trás, o cara virava as roda, a cara do sujeito se espichava e virava a tipo, frente. Para-choque com os olhos. Isso. Cara, bizarro demais, cara. Era muito tosco. Ei. Daí outro dia eu vi alguém comentando sobre essa animação. Imagina a dor do sujeito. O que é a dor do sujeito? A dor do cara se transformar num carro. Rodando pela rua, passando nos buracos de Santa Maria. E aí eu já lembrei de um aqui que é 2015. Tá, mais ou menos aqui onde a gente tá. Que é o Kung Fury. Que tem o carro que o computador de bordo do carro é o David Hasselhoff. Tá, em alusão à série que o Hasselhoff fazia, que ele tinha o Kit, que era um carro robô. Sim, só falava com ele, né? Muito bem, agora o próximo, Monster Trucks de 2016. Talvez seja esse, é que eu não vi o filme, talvez seja esse, ó. O cara constrói um Monster Truck, uma caminhonete gigante feita com peças de carros sucateados. Certa noite, depois de um acidente provocado por uma empresa que perfura o solo em busca de petróleo, uma estranha criatura busca no caminhão um esconderijo e comida, já que ela se alimenta de petróleo, e encontra surpreendentemente no rapaz um amigo. O monstro simpático acaba se transformando no próprio motor da caminhonete, provocando muitas confusões. É esse mesmo. Eu não vi esse filme. É da Disney, é pra criança. É filme infantil, assim. Ele é bem crianção, assim. Eu vi umas fotos, sabe? Tipo, é um monstro, assim, com uns tentáculos, assim, tem uns né? tentáculozinhos dele, controla o carro do cara pra fugir. E o carro dá uns pulos e dá uns mortal, o carro. O carro cria, assim, tipo, um foguete, sei lá, umas coisas meio viajadas, assim. Mas é filme infantil. Depois... Então, mas é bem chatinho, assim. Eu não achei grandes coisas. Se não tiver nada pra fazer na vida. Depois a gente tem aqui, ó, Corrida Sangrenta, que é Blood Drive de 2017. É uma série que, infelizmente, só teve uma temporada, mas ela cara, é muito massa. Imagine assim, corrida maluca num futuro distópico, pós-apocalíptico, em que as pessoas também competem de carro e quem ficar em último morre. E os carros são movidos a sangue. Então eles matam as pessoas e jogam no motor, assim, pro carro andar e tal. E ela teve só uma temporada e foi cancelada e tal, mas é legal. Também legal. Violento desse jeito? Ai, meu Deus, ai minha nossa, aí é do diabo. Ela é a sinopse? Não precisa, a sinopse é isso aí que eu falei mesmo. Ah, então tá bom. E pelo que eu lembro, tem o Tony Todd, o apresentador, eu acho que é o Tony Todd. Quem é o Tony Todd? O negão do Candyman. Que tem o vozeirão aquele. Pelo que eu lembro, é o cara que inventou o Todd. Ai. Esse próximo é legal. Depois é uns que a gente foi lembrando, assim, que não são terror e tal, mas que vale a pena a gente falar, porque tem carros muito legais. O próximo é terror porque tá próximo da realidade, né? Daqui a pouco a gente tá nessa aí. É a quadrilogia Mad Max, né? São 4 filmes, um de 79, 81, 85 e 2015. Uma quadrilogia de 4 filmes. E, cara, a série criada e dirigida pelo George Miller, né? E é legal de ler a sinopse porque eu fiz a sinopse. Então, leia. No futuro pós-apocalíptico, onde a briga por água e combustível transforma o planeta numa terra de bárbaros, um homem tenta sobreviver de todas as formas pilotando o seu Ford Falcon GT V8, que é aquele carrinho dele. Tá, mas isso aqui é no primeiro ou no segundo? Teoricamente é o mesmo carro em todos. É o mesmo carro? É o mesmo carro. Não, claro que ele vai apodrecendo e vai modificando o carro, né? Ele vai modificando, o carro vai se desmanchando. É que nem o meu carro, depois que abrir o bar. Ele vai se desmanchando, tu vai fazendo uns reparos assim nele. Cara, nós podíamos botar uns spike no casinho ali, hein? Um spike? Botar uns spike pelo teto botar e tal. aquele negocinho, aquele motorzinho girando em cima, assim. Um boiler. Eu acho que é boiler, não. Ele já tem metralhadora. Não é boiler, né? É spoiler. Não, spoiler é aquele bagulho... Eu não sei, não entendo nada de carro. Tem um nome, aquilo que eu não me lembro qual. Tem um nome daquele bagulho na frente, saltado do motor, assim.
Ventilator. Uma coisa que é meio estranha, assim, da quadrilogia Mad Max, é que apesar dos 3 primeiros filmes, né, serem com Mel Gibson, então são uma sequência, mas do primeiro pro segundo é outro mundo, assim, é o fundo do poço. É do tipo Evil Dead 1 e 2, que é com o mesmo ator, mas são outros filmes, assim, né? Tipo, no primeiro filme ainda existe até polícia, existe televisão, existe ainda uma sociedade, sabe? O mundo tá em colapso, é como a gente hoje em dia, o mundo tá em colapso, só que ainda existe uma sociedade organizada. Existe uma certa ordem. Já no segundo, não. O segundo é pós-apocalipse, não tem nem água mais, é briga por gasolina. E aí tem um monte de carro e caminhão, uns bug com esses Spine, né? Uns bug com o Among Us lá, é cheio de... E aí o último ali, o Estrada da Fúria. Né? Esse aí, então, cara, levaram o troço assim, ó, bem, injetaram uma testosterona no... E aí, cara, aquele monte... Eu fiquei pensando em alguma parte específica do cérebro, mas tipo, foda-se, eu não sei. Do quê? Nesse último, assim. Que, cara, tem aquele monte de carro massa e caminhão gigantesco e aqueles carros capotando e aquele caminhão com um cara com uma guitarra com lança-chamas. Então, tipo, cara, tudo no filme, tudo é em volta de carro. Nesse último é. Eu vi um meme que alguém perguntou pra diretora do Mulan se iam ter as músicas do filme Mulan, teriam as músicas da animação. Ela disse não, ninguém canta na guerra. Daí alguém botou esse cara do Mad Max. Mas assim, é uma série de filmes que eu acho muito legal. É um meio diferente do outro, assim. Mas é muito massa. Tem uns piores que outros melhores e tal, mas no geral, assim, é uma série muito legal de filmes. E o Ford Falcon GT V8, eles tentaram usar o mesmo pro último filme, mas tava tão enferrujado, tão ruim, que eles tiveram que pegar um outro carro e fazer as modificações, assim. Mas é o caminhão, né? É um caminhão, né? O quê? Eles andam de caminhão, né? Não, é que no último filme eles destroem até o carro no início do filme, né? Ah, é verdade. Né? Aham. Próximo. Esse eu chutei o nome, né? São 2 filmes. O Caça-Fantasmas. Que a gente tem aquela, né, clássico, sei lá como chamar aquele carro lá, um furgão. O nome, aquele carro é um... Que tipo de carro que eu chamo lá? Uma perua? Não é um furgão aquilo. Não, aquilo é um Cadillac. Não, mas, né, como a gente fala assim, um conversível, um Cadillac. Um furgão. Cadillac é a marca do carro. Não sei. Tipo, é uma ambulância, um carro de ambulância, aqueles carros assim. Como é que o cara chama aquele tipo de carro, né? Um utilitário, um 4x4, um SUV. Não, eu não sei como chamar aquele tipo de carro. Enfim, o carro dos Caça-Fantasmas todo mundo conhece. Os Caça-Fantasmas, teve um filme em 84, outro em 89 e outro, se não me engano, em 2015 ou 2016, aquele das mulheres. Não deu muito certo, mas é bem divertido. É uma série criada e dirigida pelo Ivan Reitman, né? E na cidade de Nova York, 3 amigos cientistas e um veterano abrem seu próprio negócio, caçar fantasmas. Junto, eles vivem altas confusões atrás de monstros, poltergeists e assombrações com suas mochilas de prótons e seu carro Ecto 1, que é um Cadillac Miller Meteor. Esse carro era um carro chique, assim, e nos anos 60, 70, e depois de um tempo ele começou a ser usado como ambulância, porque cabia uma pessoa deitada inteira. Você chama ambulância? O carro... Chama ambulância. O carro é compridão, é um dos maiores carros que tem... Da história dos automóveis. Claro, tirando limousine, né? Isso que eu ia Temos dizer. tempo ainda? Temos 2 minutos. Enfim, é um carro que foi utilizado como ambulância depois de um tempo, e esse carro foi utilizado nos caça-fantasmas para eles caçarem fantasmas. Esse carro, é bom salientar que foi um dos carros mais reproduzidos em marcas de brinquedos e action figures, Hot Toys, um monte de marca famosa aí fez esse carrinho e é um dos mais conhecidos e emblemáticos. Só que o verdadeiro carro dos filmes dos anos 80, ele foi a leilão e não passou de $1 milhão o primeiro lance, então eles cancelaram o leilão. Ninguém quis ficar com um carro fúnebre. Mas eles reformaram o carro e utilizaram no filme que sairia esse ano, mas vai sair o ano que vem. Né? De 2021. É o mesmo carro. Modificaram tanto que não sei se dá pra dizer que é o mesmo carro. Outro carro que eu lembrei agora que é legal também é do De Volta pro Futuro, né? DeLorean é extremamente icônico. Morreu esse mês o John DeLorean.
morreu o cara que fez o DeLorean. O DeLorean. E ele não teve muito lucro com o DeLorean, ele teve prejuízo com o DeLorean, né? Ele produziu, foram produzidas poucas peças. O carro de verdade, não é legal, né? Cara, ele só é legal no filme porque ele é todo modificadão e tal. Porque o carro mesmo, bem, aquele carro que tu olha hoje em dia, pelo menos tu olha assim, bem, carro tipo, envelheceu mal, né? Envelheceu muito mal, assim. É muito um carro dos anos 70, parece, assim. É um futurista dos anos 70, né? Uma coisa assim, dos anos 80. O problema desse carro é que ele fez o chassi de ferro de aço, pra não ter, enfim, quase quando tivesse acidente não atingiu os passageiros. Só que, cara, ele gastava muita gasolina. Tipo, ele pra ir de 0 a 100, ele levava, tipo, 20 segundos. Quantas milhas por hora? 88, né? 88 milhas por hora. Que em português é 80, né? 80 km por hora. É? Em português, no cartaz, mas até tem por ali. Mas não diz no cartaz. Mas enfim, mas acho que não é essa a equação certa, hein? Não é. No Brasil eles botaram 80 km por hora, mas tu vai ver em inglês é 88 milhas por hora. Sim. O que não tem relação. Não tem, tá louco. Milhas é mais longe que quilômetro, né? Sim. Então tá, acabou. É isso aí, acabou. Carros! Dirija com segurança. Ai. Roubaram meu Fusquinha! Hoje fez sentido isso. Que bom. Eu tô maluco e desesperado. Ele tinha uma roda de maionésio. Cara, isso é maravilhoso, cara. Roda de maionésio. Feito! Tchau vocês. Bom, o Marcel esqueceu de falar da coleção de Hot Toys. Hot Toys não. Isso quer me falir. A coleção de Hot Wheels temáticos de filmes. Me adiciona lá no Instagram que tem umas fotinhas deles lá. Uhul! Marcel Jax. Isso aí. Feito. Beijo.